Eu estou profetizando. Eu estou dizendo que eu estou recebendo essa informação de cima, do alto. Eu tenho acesso à fonte icônica da informação. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Este vai ser uma profecia, né, que vai dizer que o Irã vai ganhar a guerra contra Israel. Então, essa profecia fui eu que recebi. Não está escrita em lugar nenhum. Por quê? Porque foi deduzida do Apocalipse de São João. Então, o Apocalipse fala que Jerusalém, que era a cidade santa, se tornou a cidade morada de demônios. Está literalmente assim. Então, vamos mostrar nesse vídeo que nós deduzimos por espírito profético, seguindo o Apocalipse, portanto, o mesmo espírito que inspirou São João em Patmos está nos inspirando, e nós tivemos o aviso de que o Irã ganhará a guerra contra Israel. Então, se vocês gostarem, não esqueçam, deem seu like, compartilhem, comentem e façam com que mais pessoas entrem no nosso grupo. Não se esqueçam, eu sou professor de 24 ciências que eu domino perfeitamente. Não somente conheço, mas domino, sem vaidade. E estou à disposição de vocês, né? As mais procuradas são Cabala, Yoga, magia cerimonial, magia em geral, mas especialmente magia cerimonial, tarô e alquimia, né? Então, vamos então ao texto. Vamos ao texto. Israel perderá a guerra para o Irã. Jerusalém deixou de ser a cidade santa, diz o Apocalipse de São João. Está escrito o texto em Apocalipse 11: e foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. Olha, cana é que deu a palavra canon, quer dizer os livros que foram analisados, que foram vistos pela grande assembleia, ou seja, os peritos, os especialistas, os homens santos, os rabinos que entendem de Sod, que é a última camada de leitura, Peshat, Remes, Darash e Sod. Sod é a última leitura. Portanto, somente quem sabe fazer a leitura Sod é que pode fazer a cana. Aqui o que o senhor não está dizendo, então essa cana é a raiz da palavra canon. Canônico vem daqui. Deuterocanônico vem daqui. O que é deuterocanônico? Apócrifo, quer dizer escondido. Então, os rabinos escondiam os deuterocanônicos, os apócrifos, que hoje a gnose dissidente usa demais, como se fosse verdadeiro, e não são. É escondido porque as pessoas, os especialistas, liam e sabiam que aquilo não era verdadeiro. Havia, às vezes, até alguma coisa de verdade, mas a pessoa que escreveu não tinha qualificação. Por isso, muitos assinam. Evangelho de Tomé, Evangelho de Filipe, Evangelho de Maria Madalena. Ora, os verdadeiros não assinam, porque a comunidade cristã sabe quem é o autor. Sabe quem é o autor. Também no Talmud. Não, o rabino que faz não assina. Disse Tratado Baba Batra, Tratado Sanedrim, Tratado Shabat 1. Então, o autor, quando é verdadeiro, a comunidade sabe. Sabe quem é. Então, não há assinatura. Quando há assinatura, é falso. É uma pessoa que conhece os fatos superficialmente, não está qualificado, não tem autorização para isso, mas ele quer fazer. Até tem boa vontade, mas não é confiável. Nós consideramos que o Apocalipse de Enoque é um dos livros que tem muita verdade, muitas, mas são poucos. Então, há alguns que têm muitas coisas verdadeiras, mas nunca é inteiramente verdadeiro. Portanto, é chamado deuterocanônico, o apócrifo. Vem da palavra cana, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo. Então, o texto eu vou repetir do início. 1. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. Chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar e os que nele adoram. Não, o que nele adora, ou seja, aquilo que adora no altar. No caso do judaísmo, a menorá, Arca da Aliança, e assim os objetos sagrados. Mas a Shekinah, a menorá, a Arca da Aliança, a Shekinah, a Arca da Aliança, e a menorá, o castelo de 7 braços. Então, ele diz, mede o lugar onde essas peças estão, e para que esse local não vai ser atingido. Será preservado. É judeu, são símbolos judaicos. Porém, nós cristãos respeitamos com o mesmo respeito. Respeitamos os santos, as imagens, os objetos sagrados que estão nos nossos altares. Temos o mesmo respeito. Não, o contrário não é verdadeiro.
Os judeus não respeitam e fizeram com que os evangelhos, por influência deles, desrespeitassem os objetos sagrados que estão nos nossos altares. Aqui não. Aqui, então, o anjo diz a São João: mede o altar e os objetos sagrados que estão neles, porque o resto será pisado pelos gentios. E a cidade santa inteira, por 42 meses. O número é simbólico. 42 meses, façam as contas. Cada mês tem, hebraico tem 28 dias. Então façam as contas aí que eu não sou bom de matemática. Então seria 28 vezes 42. Mas é simbólico o resultado. Então, o fato é que as nações, os gentios, e o Irã é um gentil, portanto, não é de sangue judeu, é árabe, mas a diferença é entre todos os dois são descendentes de Eber com H, vai dar um filho, vai dar Harbi, que dá árabe, e o outro vai dar Rabiru, que vai dar hebreu. Portanto, são irmãos, e brigam e querem se matar. Cada um quer que o outro desapareça. O Irã disse: não descansaremos enquanto houver um judeu vivo. E o judeu disse: os iranianos têm que ser extintos da face da terra. Meu Deus do céu, onde nós estamos? Isso é um pouco. São homens, são pessoas civilizadas, são pessoas que pensam e amam o próximo. Olha, no Antigo Testamento está dito: amarás o teu próximo. Moisés disse na lei. Na lei de Moisés está dito: ama o teu próximo. Mas está dito: odeia teu inimigo. Então, aí sim, como eles consideram o Irã inimigo, então o judeu recebeu essa lei do Pacto do Sinai, o Pacto Sinaítico, odeia o Irã. E o Irã, na Sharia, no Alcorão, também está dito para só é digno de viver quem é fiel, quem cumpre a lei. Então o judeu não cumpre a Sharia, a lei que está no Alcorão. Nem nós também, nós seguimos o Novo Testamento. O judeu segue a antiga aliança, não serve, o testamento não serve. O testamento só para quem morreu. Deus não morreu para deixar o testamento para os judeus. Jesus morreu para deixar o Novo Testamento para nós. Então é diferente a antiga aliança. Berit, Bará. Então, Deus cria uma aliança chamada Berit. E essa aliança, então, é chamada de Berit. Berit. Existe a Bnai Berit, que é um banco e uma maçonaria judaica, que é famosíssima. É poderosíssima e os judeus se recorrem a ela com empréstimo por 0,25%, porque é um banco ao qual todos os judeus ricos contribuem. Todos! Frank Sinatra, Elizabeth Taylor, aqui no Brasil, Silvio Santos atualmente. Então, é um poço sem fundo de dinheiro. Desde Rabino Israel Davidson Weiss. E também o nosso respeitabilíssimo Isaac Jackson, no seu livro História dos Judeus, que nós temos os 4 volumes estudados na hebraica, na Universidade Hebraica. Vamos dar um pulo para o capítulo 11. Não, vamos analisar. Já citamos. Então, a cidade santa será pisoteada pelos seus inimigos durante 42 meses, como judeu. Aqui já é São João que fala. Se é São João, mas ainda o calendário ainda é judaico. O Júlio César ainda não reformou o calendário. Não temos ainda o calendário juliano. Temos o calendário judaico, que é de 28 dias, é lunar, não é solar. Então, a dedução agora é minha. A profecia sou eu que faço. Ora, o Irã é a antiga Pérsia. Portanto, são gentios. Goim, chamado por Deus Goim. Quer dizer, porcos. Logo, pisará na cidade santa por 42 meses. Isto é para o anúncio profético da vitória sobre Israel. De fato, Donald Trump planejou. Chegou a pensar em invadir o Irã, mas voltou atrás. Desistiu. Por quê? Os seus assessores disseram que seria loucura. A informação nos é dada pelo criterioso e cauteloso professor de geografia. Ele é professor de geografia, portanto, professor Jean, no seu canal Geografia. Ele é de uma precisão cirúrgica, muito cauteloso, como nós. É um canal que merece assistir, podem ir lá, no qual ele explica a loucura, ele diz assim, seria uma loucura que Trump cometeria invadir o Irã, em 2 vídeos. Pois, se eles invadirem o Irã, eles vão perder muitos soldados e vai ser um desastre total. E a guerra só vai prejudicar o mundo todo. Por quê? É uma perda certa para os americanos. Mas eu estou afirmando aqui, não é necessário invadir o Irã. Os Estados Unidos e Israel vão perder a guerra para o Irã. Por quê? Se eles invadissem, o terreno planalto iraniano é acidentado. Então, bem conhecido dos seus
habitantes, os invasores estariam em desvantagem absoluta, em franca desvantagem. Assim, os iranianos, que são naturais da terra, conhecem o terreno, e os invasores não conhecem. Logo seriam pegados de surpresa, em armadilhas, né? Portanto, em emboscadas, e seriam mortos, como aconteceu antes. Temos, portanto, antecedentes. Mas há vídeo de outros autores, que não era Jean, que noticiam que Trump desistiu da invasão do Irã. Fez muito bem, pensou, né? Parou para pensar. Por quê? Há um antecedente, pelo menos que vamos citar aqui. A invasão do Vietnã. Os vietnamitas, chamados Vietcongs, infligiram uma fragorosa derrota ao americano. O americano tem 2 metros, o vietnamita tem 1,60 m, mas são peritos em artes marciais, são mestres em artes marciais. E nas artes marciais, tamanho não é documento. Não adianta você ter 2 metros de altura. O 1,60 m contra 2 metros. Vai perder, vai morrer. Porque o karateca, ele vai dar um golpe mortal nas têmporas, ou aqui na epiglote. Se afundar isso aqui, você morre, não respira. Ou então na nuca, vai deslocar as vértebras cervicais, você morre. Ou nas têmporas, como eu disse. Se bater forte nas têmporas, então afunda, porque aqui é mais mole do que o resto do crânio. O crânio é duro, você pode tomar uma pancada na cabeça. Se não for uma pancada muito forte, você vai sobreviver. Mas se for muito forte, você vai ter traumatismo craniano e morre. E os Vietcong faziam isto. Olha, a estratégia deles era incrível. Quando Henry Kissinger, judeu, convenceu o presidente americano que devia acabar com a guerra no Vietnã. Chama seus soldados, porque estamos perdendo a guerra, gastando fortunas, jogando dinheiro fora. Uma cascata de dinheiro, uma cachoeira de dinheiro está sendo jogado fora. Por quê? Porque a estratégia dos vietnamitas, chamados Vietcong americanos, foi genial. Tendo o conhecimento absoluto do seu país, como os iranianos, as cidades que eles dominavam, eles cavavam túneis como tatus, sabendo por informantes espiões onde estava o acampamento dos soldados americanos. Eles cavavam um túnel até debaixo do acampamento, esperavam. Levavam, às vezes, um mês para cavar o túnel, mas cavavam. Esse túnel, então, não precisava de arma nenhuma, só as mãos. O karateca só usa as mãos e os pés. Ou seja, o corpo dela é uma arma mortal. Eu sou o karateca. Então, cavavam túneis em lugares seguros onde eles moravam, que terminavam abaixo do acampamento das forças dos Estados Unidos. Quando era de noite, os soldados americanos estavam dormindo, eles então cavavam um pedacinho que faltava para chegar à superfície, cavavam com os soldados americanos dormindo, eles subiam, chegavam nas camas, nos lugares onde estavam os soldados dormindo, e davam pancadas nas têmporas, na glote ou nas vértebras cervicais. Matavam a pessoa, o soldado morria sem saber como. E também quando enfrentavam face a face, frente a frente, uma pessoa não tem chance contra um mestre das artes marciais. Seja o karatê, seja a outra arte marcial. Não importa. Então, é um risco mortal você lutar contra um karateca ou lutar contra um mestre nas artes marciais, seja qual for. Há muitas. Então, assim, os pequeninos vietnamitas de 1,60 m davam cabo dos americanos, apesar de terem 2 metros de altura, muito mais altos. E foram desgastando pouco a pouco, cada acampamento era sendo eliminado, portanto, executado, e o exército inimigo teve tanta despesa e tantas perdas de soldados que se tornaram insuportáveis para os Estados Unidos. Então entra Henry Kissinger, que é o judeu, que é inteligente, ganhou o prêmio Nobel por causa disso, interferiu. Pôs fim ao conflito. Portanto, nas artes marciais, tamanho não é documento. O Vietnã é o quê? É um país longo e estreito, em formato de S, localizado no Sudeste Asiático, na parte leste da Península da Indochina. Faz fronteira com a China, com o Laos e Camboja, banhado pelo mar da China meridional. A capital é Hanoi, a maior cidade é Ho Chi Minh. E, continua o texto, darei poder às minhas 2 testemunhas. Então, Deus vai suscitar 2 pessoas, de carne, osso e pescoço. São 2 testemunhas, e vão falar contra a Carral hebraica, contra o sionismo internacional, e vão ser mortas. E profetizarão por 1260 dias. Aqui já é no calendário cristão. Mas os cristãos nessa época, sobre São João, em Patmos, ainda usam o mês lunar, 28 dias. Como as mulheres grávidas usam. O médico calcula a gravidez baseado no mês lunar, de 28 dias. A gravidez são 9 meses lunares, de 28 dias.
Então, aqui são 1260 dias, calculada em um mês lunar. Aí eles aqui, vestida de saco, ou seja, de uma vestimenta pobre, sem com aparência, porque pela aparência você não sabe quem é. Constantino, imperador que assinou o decreto de tolerância, quando foi ver como é que era uma celebração da liturgia católica, foi disfarçado de camponês, ou seja, vestia uma veste tirou as roupas de nobre, foi com a sua mãe Helena e viu como é que era a liturgia, que hoje nós chamamos de missa, cristã, e ela disse: meu filho, é isso aí que você está vendo. Os cristãos não comem criancinhas, porque no Evangelho diz: essa é a minha carne, comei minha carne, esse é o meu sangue, bebei meu sangue. Interpretavam o pé da letra, literalmente, dizendo que os cristãos matavam criancinhas, comiam e bebiam o sangue delas. Então, Constantino veio a liturgia, celebrada por um bispo cristão, e ele disse: minha mãe, eu jamais pensei que fosse isso. Chegando no palácio, ele imediatamente assina o decreto de tolerância em 312 depois de Jesus Cristo. O edito de tolerância acaba com a perseguição aos cristãos. Lá está dito: quem denunciar um cristão como criminoso por motivo religioso será morto. Será morto. Se cometer outro crime, não. Mas por razão religiosa será morto. Está decretada a tolerância religiosa. Tanto para toda a religião. Para toda a religião. Todas as religiões são toleradas. Constantino é de um coração imenso. Somente os cristãos são perseguidos. Mas a perseguição é sempre instigada pelas sinagogas judaicas, diz Eusébio de Cesareia. Então, quando acabar seu testemunho, voltemos às duas testemunhas, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e vencerá e matará. Então, aqui é que está. A besta sobe do abismo é chamado o dragão, ou a serviço do dragão, na verdade é a carral hebraica e o sionismo internacional, o movimento sionista internacional. É isso aí que nós acreditamos, depois de vasta análise. Não tolerarão, porque hoje, se você disser, não sei se passar, se você disser Deus é um merda, Deus é um bosta, Deus não vale nada, os soldados dentro de Nova York ou dentro de Washington, os soldados americanos não falam nada. Mas se você fala do sionismo, será preso imediatamente, será penalizado. E a pena será muito forte. Mas, aqui diz: seus corpos ficarão mortos, expostos, não serão enterrados, sepultados. Na praça da grande cidade, agora é importante. Onde acontecerá isso? Em Jerusalém, que espiritualmente, em linguagem profética, se chama Sodoma e Egito. Também pode ser chamado Babilônia, onde Nosso Senhor também foi crucificado. Apocalipse 11, capítulo 11, versículo 3, de 7 a 8. 3, 7 e 8, são 3 versículos. Capítulo 11, versículo 7 e 8. Você vai ler, aí está a chave. A cidade é onde Nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado. Jerusalém. Jerusalém matou todos os profetas, exceto Elias, que foi levado no carro de fogo. Todos. Então, assassinos dos profetas. E vão pagar pelos pais. Vão pagar pelos pais. Jesus Cristo professor. Vão pagar pelos crimes dos vossos pais. Fariseus e escribas hipócritas. Sepulcro caído de banco por fora, cheio de ossos e podridão por dentro. Vocês pagarão pelos crimes que vossos pais fizeram. Vocês também estão fazendo o mesmo. Vão me matar. Eu sou justo e jamais firmar alguém. Pego a paz, curo doentes, pego o evangelho. Ou seja, Jesus Cristo foi morto em Jerusalém, portanto, a nova Jerusalém vai ser, então, criada, portanto, Jerusalém será renovada, não será material. Ou seja, São Pedro disse: com grande estrépito, estrondo, ora, estrépito é um clangor, estrondo é um ruído imenso. São Pedro usa as duas palavras: com estrondoso estrépito, o universo se desfará. Está no Apocalipse. Então, minha gente, não será em silêncio, não será noite silenciosa, não. Será com um barulho ensurdecedor. O nosso universo de Stephen Hawking, de 14 bilhões de anos, explodirá. Vai explodir com estrepitoso estrondo, diz São João no Apocalipse. E será criado uma nova cidade, que não é de matéria, é, portanto, de substância sutil, etérica, espiritual. A Nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro, é espiritual. E aí, lá moram, em Jerusalém, hoje moram a besta e o dragão, que um deles mora na Inglaterra. É o rei do mundo, já dizemos a vocês. Então, todos eles são destruídos. E dirão aos montes: caí em cima de nós, que nós não suportamos nosso sofrimento, mas não conseguirão morrer. Buscarão a morte e não encontrarão, diz o Apocalipse, porque sofrerão muito. Ou seja, a mente deles, Deus fará com que entrem no estado de loucura insuportável. Procurarão a morte.
se lançarão no mar, mas o mar os rejeitará. Tentarão se matar, se lançando do penhasco. Cairão feito uma pluma suavemente. Portanto, a morte não os atingirá para que eles sofram. Está em Apocalipse 18, 1 a 24. Continuamos. O 1 diz: depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Um anjo brilha, minha gente. Tem um brilho, um fulgor imenso. É do tamanho de uma galáxia. Um anjo tem o tamanho da galáxia. Então aparece um anjo, mas ele reduz seu tamanho para que seu nome possa vê-lo. O anjo tem poder. As criaturas angélicas têm o poder de tomar a aparência que querem. Então ele aparece para São João, ele diz, e viu um anjo, esse anjo iluminou o universo inteiro com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, que se tornou morada de demônios, covil de todo espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Ave por quê? Porque são anjos. Os alados, os silfos, portanto, são, aqui, simbolicamente, em linguagem de profeta, são anjos, demônios. Ave imunda, detestável, são demônios. Ou pessoas que são mensageiros divinos. A palavra ângelos quer dizer mensageiro. Então, ave imunda pode ser um anjo mesmo, que nunca teve corpo físico, mas pode ser uma pessoa que age como mensageiro do diabo. E diz: Babilônia, Jerusalém, chamada também de Sodoma e Egito, caiu, porque se tornou esconderijo de todo gênero de demônio, seja de carne e osso, seja apenas de substância etérica. No capítulo 18, versículo 3, diz: pois todas as nações, a terra inteira, bebeu do vinho da sua prostituição. Ou seja, a Sociedade Internacional de Cabala está em Jerusalém, tem 150 membros. E faz tudo para que a gente não entenda a Cabala. Tudo. Quem me disse foi Jacó, a Relações Públicas do Cabala Center. Disse para mim: lá está a Sociedade Internacional de Cabala, de onde o Rabino Schlag saiu, porque ele disse: não tolero isso. O judeu é conhecido como sendo usuário. Dizem assim, os cristãos dizem: os judeus esvaziaram a Arca da Aliança, tirando o maná, as tábuas da lei que Moisés fez, e a vara de Arão para encher de ouro. Dono do sistema financeiro internacional. É um símbolo para dizer: o judeu criou o sistema financeiro internacional, começando com os templários, que é metade cristão, metade judeus. Assim, o Rabino Schlag diz: vou sair disso aqui. Não quero que minha nação seja conhecida como sendo usuários. Ou seja, vivem de só os outros. Saiu. Depois achou um discípulo chamado Rabino Rabi Berg. Então os Berg, que é a raiz da cidade de Burgo, cidade, então Rabi Berg, então se torna discípulo de Schlag. Os dois vão então fundar o Kabbalah Center. E vão mostrar, vão espalhar a verdade. Mas alguma coisa sempre fica oculta, porque juraram segredo. E muitas coisas, como eu, falo da maçonaria, mas não digo tudo. Não posso dizer sinais, toques e palavras, não posso. Aí está o segredo maçônico. A maçonaria só tem um segredo: sinais, toques e palavras. O resto pode saber. O ritual está em qualquer lugar. Aí continua o Apocalipse. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Mercadores aqui também, a indústria, o comércio e o sistema financeiro. Tudo vem de Jerusalém. A sede é Jerusalém. Portanto, lá está o grande sinédrio, portanto, a grande assembleia, que é quem planeja. O nome é Kahal, quer dizer assembleia, que o Apocalipse chama de sinagoga. Ouvi outra voz do céu que dizia: retirai-vos dela, povo meu. Fugi, pois, para não seres cúmplices dos seus pecados. Porque quando você vai ser obrigado a fazer o que eles fazem. E para não participar do seu favor, para não sofrer o mal que eles sofrerão. Então, quem ficar lá vai sofrer. Então, os cristãos vão fugir de Jerusalém. Talvez os muçulmanos também fujam, serão somente os judeus. Na linguagem simbólica e profética do Apocalipse, especialmente 11 e 8, os nomes Babilônia, Sodoma e Egito, referência exclusivamente a Jerusalém. Ora, eu vi um pastor evangélico dizendo: não, Babilônia é Babilônia mesmo. Você vai lá, Babilônia mesmo, até o Iraque hoje. O Iraque está lá destruído dos Estados Unidos. Não foi Deus. Não foi uma calamidade causada por anjos, natural. Não. Foram bombas estadunidenses durante 48 horas, bombardearam ininterruptamente. Eu vi milhares de bombas em seguida, noite e dia, eu vi bombardeando Iraque. Então, o Iraque foi destruído pela mão dos Estados Unidos. Portanto, não foi nenhum flagelo divino. Logo, na Babilônia. Em Babilônia, o Iraque está lá hoje. Continua.
não se tornou morada de demônios, continuam sendo a cidade dos árabes, continuam tendo árabes fiéis ao Corão, religiosos, profundamente religiosos, mas os Estados Unidos tomou o petróleo. Ou seja, fiquem com o resto. O petróleo de vocês é nosso agora. Ou seja, os Estados Unidos fez isso para ficar com o petróleo. Enfocou Saddam Hussein, eu vi o processo falso, tudo cartas marcadas, e o enforcamento do Hussein. Hussein pediu um Alcorão, morreu com o Alcorão na mão. Foi um mártir, foi um santo. E, embora tenha sido um tirano, na morte ele se arrependeu de tudo e morreu com o Alcorão na mão, dizendo: Allah Akbar, Allah é grande, Allah é poderoso. Vou morrer agarrado ao livro, que foi a relação de Allah. Nós respeitamos isso. Eu vi com o coração sangrando, doendo. Um homem que foi morto porque, segundo Bush Jr., ele disse na igreja dele, presbiteriana, o metodista, o batista, que pediu o lugar ao pastor, o pastor cedeu o lugar, e ele disse: tive um sonho, nesse sonho Deus me dizia, os Estados Unidos foi encarregado de ser o xerife do mundo, ou seja, de fazer do mundo todo uma democracia. Para não dizer, democracia é a base da porcaria. Os ignorantes votam sem saber em quem votam, não analisam o candidato, e nós depois temos que obedecer. Então, a democracia, desde a Grécia, não presta, porque é 99 escravos para um homem livre. Isso é democracia? Pois bem, Atenas é o berço da democracia, e tem 99 escravos para um homem livre. Nós aqui somos a mesma coisa, só que a escravidão aqui é diferente, é disfarçada, mas somos escravos. Enquanto o Supremo e o Congresso ganham 42% oficialmente de aumento, nós ganhamos 8%. Esse ano foi 6%. Seria 4,5%, mas Lula arredondou para 6%. Então é isso aí. Portanto, a injustiça, né, a falta de respeito aos construtores da nação, que são os operários, os trabalhadores, os técnicos, e a maçonaria diz: a glória do grande arquiteto do universo. Ia dizer um palavrão, minha gente, mas me contive. Então, pelo contrário, se uniram à nobreza, se uniram aos grandes ricos, e a maçonaria, que é uma sociedade fechada, mas de operários e artesãos, sindicato de artesãos na Idade Média, e de comerciantes, mas para se defenderem, para fazer preço justo, e aí, sem querer puxar braço para a sardinha, o Papa mandava emissários para conferir a balança, o peso e a medida, se estava correta. Então o Papa tem a medida certa, o metro cúbico, né, é a balança com os pesos, de tal maneira que cada vendedor de um mercado ou de uma feira livre era verificado, era fiscalizado. Tinha que ter a medida certa, o peso certo e o preço justo. Só podia ganhar 30% sobre a mercadoria. Só 30%. Derrubar a palavra por causa disso. Chama a Idade Média de Idade das Trevas. Por quê? Porque não ganharam. A rede bancária foi desmontada pelo Papa. O comércio foi legalizado debaixo de leis rígidas. A usura foi proibida. Um cristão não podia ser banqueiro. Não podia. Então, assim, a Idade Média passou a estar acontecendo a Era das Trevas. Ora, seria uma afronta comparar a Idade Média com hoje. Porque hoje nós estamos na Era das Trevas. Estamos vendo aí o que deu tudo isso. Uma guerra que pode se tornar a destruição do planeta. Uma guerra nuclear. Agora, é só Putin decidir. O Irã talvez leve a esse ponto. Mas o governo iraniano disse que não chegaremos a isso. Vamos apenas resistir. Não vamos invadir Jerusalém. Não vamos detonar nenhuma bomba atômica. Vamos apenas resistir. Vamos desgastar. Nossa estratégia é desgastar o inimigo. Ou seja, Israel, os Estados Unidos, como no Vietnã, vão repetir o que os Vietnã como fizeram. O desgaste, o tempo será nossa rua. Pois nós vamos mandar mísseis terra-terra para, portanto, não tem carga atômica, para Jerusalém e Tel Aviv. E assim eles vão sendo. O teto de aço não está funcionando. Israel tem um teto de aço que os americanos fizeram, inventaram ele, que nem os Estados Unidos têm. Segundo os americanos, nenhum míssil para ser esse teto. Passa! Netanyahu disse: não está funcionando. Os mísseis passam e destroem Jerusalém e destroem Tel Aviv. Então não funcionou. O teto de aço não é de aço nenhum. Não era de aço. Portanto, os mísseis iranianos passam. Então, se a Rússia mandasse, destruiria Jerusalém, Tel Aviv ou qualquer outra cidade. Destruiria. Por quê? Porque não é como o que os engenheiros de engenharia bélica americana supunham. Eles são furados, têm furos. São portanto, vamos dizer assim, não são fechados. Eles têm, vamos dizer, falhas. Para essas falhas, mísseis passam. Então, você manda 100 mísseis, 40 passam e destroem. Destroem de maneira insuportável. E a população civil está sofrendo. Então, nós não aceitamos isso. O Irã não está se lixando
se a população civil morre, destrói bairros residenciais, onde moram crianças, onde moram pessoas inocentes, trabalhadores, isso não é lícito, é crime de guerra. Então o Irã é tão criminoso de guerra quanto Netanyahu, porque ambos fazem a mesma coisa. Nós, cristãos, nós fizemos isso, exceto os evangélicos que acham que o movimento Lutero foi protegido pela maçonaria. O luteranismo foi fundado por Frederico o Grande, o maior maçom da Alemanha, chamado Grande Frederico. Foi ele que planejou tudo para Lutero lutar contra o Papa e dividir a Alemanha em dois, luteranos e católicos. Então, assim, o movimento protestante começa no 1530 aproximadamente, fundado por Frederico o Grande. E Lutero é apenas um boneco, um instrumento, uma marionete do príncipe Frederico, que é o maior maçom e é honrado na maçonaria como sendo Frederico o Grande. Então, Lutero foi um tolo, um ingênuo, que acreditava que estava fazendo uma reforma verdadeira, mas não estava. Estava querendo o quê? Os príncipes alemães queriam recuperar o território da Alemanha que estava debaixo do poder do Papa. Um terço da Alemanha pertencia ao Papa. O que os príncipes alemães queriam? Recuperar esse território que era grande. Olha, um terço de um país é muito. Então, a China já tem hoje um terço do Brasil. A China hoje, pacificamente, comprou um terço do Brasil. Então, nós somos um terço do nosso país pertence à China. Por isso, ela está defendendo o Brasil a todo custo. A submarina no mar, protegendo o Brasil de qualquer ataque de cruzadores, porta-aviões. Se chegar perto, serão torpedeados. E a Rússia disse para o nosso presidente: se algum avião chegar no espaço aéreo brasileiro, for detectado por radares, porque os Estados Unidos não têm aviões que estão sendo detectados por radares, a Rússia tem aviões que o radar não detecta. Orishnik. São mísseis que o radar não detecta. Os Estados Unidos não têm. Se mandar, portanto, aviões ou mísseis para o Brasil, o nosso radar cruzará 8 minutos antes. Putin disse: telefona para mim, usa o telefone vermelho. E eu, imediatamente, em 20 minutos, estaremos aí combatendo. A força aérea russa vai combater o invasor, seja quem for. Então, estamos protegidos, porque o Brasil é o celeiro do mundo, não é pelo nosso belo dólar, não. Porque nós temos tudo. Temos o maior rebanho bovino do mundo, ovino, caprino, suíno, e assim estão nos preservando para que no final da guerra o mundo tenha alimentos. Portanto, há uma razão para isso. Somos do BRICS, pertencemos ao BRICS, né? A maior plataforma continental, mais importante, cujo a China é a cabeça. A China tomou o governo mundial. Portanto, vamos agora voltar no passado e ver que já aconteceu, portanto, além do Vietcong, há outro desastre maior. Vespasiano, chamado Tito Flávio Vespasiano, destruiu Jerusalém no ano 79, no ano 70 depois de Cristo. Então, Vespasiano viveu no ano 69, 79. E seu filho Tito, de 79 a 81. Ambos fundaram a dinastia Flaviana, trazendo estabilidade a Roma para os cravos de Nero. Assumiu o poder após o ano dos 4 imperadores, ou seja, 4 generais disputavam a púrpura. 4 generais lutavam para saber quem seria o imperador. Vespasiano disse: vou entrar na guerra, vou entrar na roda, vou entrar na brincadeira. Ganhou fácil. O povo estava a favor dele, porque estava uma bagunça. Todos sabiam que era pura ambição. Vespasiano é honesto. Tito é honesto. Vespasiano chamava Tito as delícias do gênero humano. Assim, no ano 69 assumiu o poder, encerrando o período de guerra civil. Acabou-se a púrpura em leilão, dizem os gladiadores. Então, houve vencedor. Não foi leilão. Ganhou pela guerra. Sua administração é pragmática, ou seja, ele vê o povo, os pobres, vê todo mundo. É honesto financeiramente e reconstrói Roma, que Nero destruiu, incendiou. Morreu no ano 79, foi sucedido por seu filho Tito. As delícias do gênero humano. Estabelecendo a primeira sucessão dinástica baseada em laços biológicos diretos. Porque César foi sucedido por seus filhos, mas eram adotados. Eram Otávio, que depois chama-se Augusto, e Marco Antônio. Mas aqui não. Tito é filho consanguíneo de Vespasiano com a sua esposa Domitila. Então, vai haver uma dinastia nova, com 4 imperadores, que serão chamados de dinastia Flaviana. Domiciano vai suceder Tito. Então, agora acabei aqui um vídeo onde se mostra o imperador Vespasiano voltando da destruição de Jerusalém, festejando, né? Em Roma tem o arco de Tito, para celebrar a vitória dele. Vespasiano deu ao filho a honra da vitória. O arco de Tito é dedicado a Tito, mas foi venceu a guerra. Vespasiano deixou a casa dele. Comanda as legiões, 12 legiões, destruiu Jerusalém, reduziu tudo a pó, incendiaram o templo.
Então, assim, Vespasiano e Tito, dois homens honestíssimos, que viviam a pobreza, mas houve cataclismos naturais, por exemplo, o vulcão Vesúvio, na cidade de Pompeia, teve uma erupção que destruiu todo mundo. Está lá as ruínas de Pompeia, os cadáveres viraram pedra, porque a lava foi de noite. A lava pegou todo mundo e quando endureceu virou pedra. Aqui, tanto Vespasiano voltando da guerra, quanto a imagem de Tito, com a mão assim apontando para a gente, mostrando a minha mão estendi a todos, aos ricos e aos pobres. Não fiz diferença. Quem é rico, então, beneficie Roma. Faça Roma melhor. Enriqueça Roma. Torne-a não só grande potência militar, mas também uma cidade que vive uma vida digna. Portanto, o legado de ambos foi consolidado no templo de Vespasiano de Tito e no arco de Tito, no Fórum Romano, construído por Domiciano. Então, o templo foi erguido para Vespasiano de Tito como deuses no Fórum Romano, construído por Domiciano, que é filho de Tito. Tito Flávio Domiciano foi imperador romano de 14 de setembro de 81 até sua morte em setembro de 86. Tito Flávio Domiciano era tão honesto quanto os pais, agora, como cristão, foi perseguidor implacável. Era Tito Flávio Sabino Vespasiano, com sua filha Domitila, era irmão de Tito Vespasiano, então Vespasiano era irmão de Tito. Tito morreu, ele sucedeu. Ele sucedeu Tito, e Tito sucedeu Vespasiano. Então, Vespasiano, Tito e Domiciano. Sucessão direta, dinástica, consanguínea. Nossa conclusão é a partir do Apocalipse, São João. Será aprovado muito em breve. Benjamin Netanyahu já foi julgado pelo Tribunal Internacional e declarado genocida, criminoso de guerra, que vai sofrer a pena de prisão perpétua. Está desaparecido. Foi fazer um discurso na ONU, lá a terra é neutra, ele está imundo. Saiu pelos fundos sem ninguém ver. Desapareceu. Porém, certamente está agindo escondido por trás dos bastidores. Ou seja, o ministro da defesa dele está fazendo o que ele quer. E sabe onde ele está, mas não dizem. Portanto, mas não se trata de governo, e sim da cidade de Jerusalém. Cairá, sob Irã. O gentil vencerá a cidade de Babilônia, a grande, Egito, em vários profetas, ou então Sodoma. É Jerusalém, a cidade que matou todos os profetas, exceto Elias. Aqui cabe a vista de Jerusalém, com o dom de Omar, a mesquita de Omar, que tem a cúpula de ouro puro. Olha também, gente. A mesquita que tem como a Basílica de São Pedro tem uma cúpula. Mas a de São Pedro é em concreto. A de Omar é em ouro puro. Quando bate o sol, ela brilha ao sol como se fosse um sol. Reflete o sol, como a lua reflete o sol. Mesquita de Omar, foi um califa famoso. Então, sem dúvida nenhuma, isso vai acontecer. Quem vê, verá. Eu estou profetizando. Eu estou dizendo porque eu estou recebendo essa informação de cima, do alto. Eu tenho acesso à fonte econômica da informação. E vocês vão ver. O Irã está desgastando, como o Vietcong fez, e como em outras guerras aconteceu. Não foi só isso. Os Estados Unidos também perdeu outras guerras, como países menores. Então, assim, Israel sofrerá muito. E os israelenses também. Pronto, então já dissemos, são professores de 24 matérias, damos aulas individuais e em grupo. Se inscreva no nosso canal, inscreva nos nossos cursos e até o próximo. Se me até aqui, dê seu like, porque cavalo não dá escada.